Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos falar sobre transformações lineares inversas. Para falarmos sobre transformações lineares inversas, vamos primeiro fazer uma pequena revisão. A gente colocou aqui como introdução alguns conceitos e definições. Primeiro, se T de V em W for uma transformação linear, ou seja, eu tenho aqui espaços vetoriais V e W, né? E eu tenho a transformação linear, então o conjunto imagem, imagem de T, né, é o subespaço de W que possui todas as imagens TV para todo V pertencente ao conjunto V do domínio. O que eu estou dizendo? Se a minha transformação for linear, então o conjunto imagem é um subespaço de W, certo? Isso, na realidade, é um teorema, a gente está usando isso como um conceito, né? Somente para a gente pensar na ideia, tá bom? Que mais? Se essa nossa aplicação, ou seja, a nossa transformação, for uma transformação injetora, então, cada vetor W, que é a imagem, né, de algum Vzinho aqui, ou seja, que pertence ao conjunto imagem da transformação, a gente vai dizer que é a imagem de um único vetor V do conjunto V, que é o domínio. Então, se a transformação for injetora, significa dizer que elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Eu não posso ter dois elementos do domínio, por exemplo, com a mesma imagem. É isso que a gente está revisando aqui, né? Já que eu tenho uma transformação que é uma aplicação linear e injetora, tá? Vamos lá. Aí eu coloquei um exemplo aqui, um diagramazinho para a gente relembrar da ideia, né? Ó, eu tenho aqui o Vzinho, por exemplo, representa os vetores, né? Um vetor de V. Então, esse cara aqui tem uma imagem que é W, o outro V que tem aqui tem outra imagem, e assim por diante. O nosso conjunto imagem, é um conjunto que está contido em W, que é o contradomínio, né? Então, nesse caso, é uma transformação injetora. Significa que podem sobrar elementos aqui, deve sobrar elementos aqui no conjunto W que não pertencem ao conjunto imagem, certo? E daí a gente fez o seguinte, chamou atenção para o outro fato. Se eu fizer uma restrição do conjunto B, fazer a transformação do conjunto B restrito apenas ao seu conjunto imagem, eu vou voltar aqui, o conjunto V com o seu conjunto imagem, isso aqui é uma função bijetora, concorda? Esquece o W grande, vamos pensar agora somente no V com esse conjunto imagem. É uma função bijetora porque eu penso que eu tenho que elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. E nesse caso, como eu não vou ter o W, eu vou considerar somente o conjunto imagem, né? Nesse conjunto imagem, eu não tenho dentro dele um outro conjunto imagem, né? A minha imagem é o próprio contradomínio, então eu tenho a função bijetora, certo? Fazendo essa restrição ao conjunto imagem, então esquecendo o W, tá? Com o W eu tenho a transformação injetora, já falei. Então vamos lá. A transformação que vai de V no seu conjunto imagem é uma transformação bijetora. E assim a gente pode definir uma transformação inversa. A gente vai chamar ela de T elevado a menos 1, tá? A inversa de T. E ela vai do conjunto imagem de T até o conjunto V. Ou seja, na minha transformação inversa, o conjunto imagem vai ser o novo domínio e o contradomínio vai ser o conjunto V, certo? Claro que esse conjunto V, além de contradomínio, vai ser conjunto imagem também, porque eu tenho a aplicação bijetora, né? E qual a característica principal? Ela transforma de volta. Cada imagem que eu tinha W, ela vai transformar de volta em V. Então, vai levar do Wzinho ao Vzinho. Tá aqui, eu tirei aqui esse diagrama do livro do Anthony Rorers. Tá aqui, eu tenho um vetor V, através da transformação ele vai para a sua imagem, W, que é a imagem de V. Cuidado que aqui eu tenho T com V pequeno, é a imagem do vetor V através da transformação T, certo? Se eu colocasse aqui um V grande, aí eu estaria dizendo que eu tinha a imagem, o conjunto imagem, né, do domínio, tá? Pegaria o V grande e colocaria aqui, chamaria isso de conjunto imagem. Mas como é o vetorzinho V, então eu tenho a imagem do vetor V, quem é o vetor W,
que pertence ao contradomínio, que nesse caso vai ser também o nosso conjunto imagem, tá bom? Então eu tenho duas formas de representar o conjunto imagem, né? Imagem através da transformação T, imagem de T, e eu poderia escrever T de V grande, aí seria também o conjunto imagem, beleza? Então está aqui só para mostrar que através de T, V elevado no W, e através de T menos 1, o W elevado de volta no V. Essa é a ideia da transformação inversa. E daí eu coloquei como observação o seguinte, ó, se T de V em W for uma transformação linear injetora, então o domínio da transformação inversa é a imagem de T. Eu falei agorinha, né? A gente inverte, né? O conjunto imagem de T vira domínio, e domínio de quem? De T menos 1. E o domínio vira conjunto imagem. E aí uma outra observação, eu posso até voltar só um minutinho aqui, ó, para a gente relembrar, né? Ó, esse cara é o meu domínio de T, esse cara é o meu conjunto imagem. Quando eu faço a aplicação inversa, esse cara, ó, para a inversa, vai virar o domínio, e esse cara, que era domínio, virou a imagem da minha transformação inversa. A segunda observação diz assim, ó, e se eu tiver uma transformação que leva um espaço vetorial nele mesmo? A gente sabe que esse tipo de transformação a gente chama de operador linear, né? Então, no caso especial em que a nossa transformação for um operador linear injetor, e se V for um espaço vetorial de dimensão finita, né, então T será também sobrejetor, ou seja, ele vai ser injetor e sobrejetor, logo ele vai ser uma bijeção. Ora, se eu tenho uma bijeção nessa minha transformação, nesse meu operador, eu posso definir um operador inverso, tá bom? Então tá aqui, ó, nesse caso, eu posso definir o inverso, então está aqui, ó, o domínio de t elevado a menos 1 também é v, ou seja, o domínio do operador inverso também é v. É claro, né, porque eu tenho v, o domínio de t, e na inversa eu vou continuar tendo v, porque o operador linear é uma aplicação entre espaços, entre os mesmos espaços vetoriais, né? Então está aí essa outra observação. Então vamos definir direitinho agora o que é uma transformação linear inversa. Então, a ideia de inversão depende dessa bijeção, tá certo? Então, o caso mais comum, né, o caso melhor da gente trabalhar, é quando nós temos um operador linear. Um operador linear T de V em V, né, entre esses espaços vetoriais, que são o mesmo espaço, associa a cada vetor V do domínio, que é o V grande, um vetor T de V que está lá no contradomínio, que também é V. Se por meio de outro operador, olha lá, a gente vai chamar, por exemplo, de S, for possível inverter essa correspondência, tal que cada T de V, a cada T de V, eu tenha um vetorzinho V, ou seja, fazer aquela inversão que a gente acabou de falar, a gente vai chamar esse S de operador inverso de T. E como é que a gente denota ele? Vou chamar de T elevado a menos 1. Então, basicamente, essa definição são as ideias que a gente acabou de expor, sendo um pouco mais organizadas. Se cada vetor do conjunto imagem a gente puder, por essa nova operação, levar no seu respectivo vetor do domínio, então eu tenho aí que essa operação inversa, né, a gente vai chamar de essa transformação inversa, a gente vai chamar de operador inverso, tá bom? Então está aqui uma observação. Quando o operador T admite um operador inverso, ou seja, possui inversa, né, a gente pode dizer o seguinte, né, que esse operador a gente vai chamar de invertível, inversível, ou um operador regular, ou ainda um operador não singular. Essa história de não singular vem da matriz canônica desse operador, né? A gente viu que uma transformação linear, a cada transformação linear, a gente pode associar uma matriz canônica, né? Então, se essa nossa matriz canônica for não singular, a gente diz que ela é invertível. A gente falou isso quando trabalhou com matrizes inversas. Desse modo, a ideia de não singular também pode ser associada ao operador, beleza? Mas, em geral, a gente vai chamar de operador invertível ou inversível. E aí a gente trouxe aqui algumas propriedades, tá? Que a gente vai ver isso sendo posto em prática na hora de fazer os exemplos.
Então tá aqui, ó, seja T de V em V um operador linear. Eu não vou estar dizendo que V em V são espaços vetoriais, porque a partir do momento que eu digo que é um operador, eu estou dizendo que eu já tenho uma transformação linear, ou seja, que envolve espaços vetoriais, né? A primeira propriedade. Ó, só uma coisa, uma observação. Todas essas propriedades têm demonstrações. Essas são proposições e a gente pode demonstrar. Porém, eu não vou utilizar essas demonstrações aqui, beleza? O foco da nossa semana vai ser entender os conceitos, né? Entender as definições que trazem esses conceitos e operar com essas definições. É isso que a gente vai fazer. A primeira propriedade diz o seguinte, ó, se T é invertível e T-1 é a sua inversa, então, se a gente fizer isso, a composição entre T e T-1, T composto com T-1, essa composição é a mesma coisa, né? É igual a T-1 composto com T, e isso vai dar a identidade. Então, quando um operador é invertível, ele composto com a sua inversa dá exatamente a identidade. 2. T é invertível se e somente se o núcleo da nossa transformação for quem? O vetor nulo. Beleza? Então essa é a ideia, né? É um teorema também e isso também tem demonstração, tá? Mas a gente não vai demonstrar, como eu falei. Terceira propriedade. Se T é invertível, então transforma base em base, ou seja, pega a base lá no domínio e transforma numa base lá no conjunto de imagem. Tá aqui, ó. Isso é, se B é uma base de V, então o conjunto imagem, ó, T de B grande, ó, certo? O conjunto imagem também é uma base de V. Então, o conjunto imagem de B, já que B é base, quando eu faço o conjunto imagem dele, esse conjunto imagem também vai ser base no outro espaço, que é V também, né? Eu tenho um operador linear. E a última propriedade diz o seguinte, que a matriz canônica da minha transformação inversa é igual à inversa da minha matriz canônica da transformação, né? Do operador. Beleza? Então, essas 4 propriedades vão ser usadas nas resoluções de exemplos e exercícios que nós vamos fazer essa semana. Tá? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer um outro vídeo somente com os exemplos. Para finalizar, estamos aqui com as nossas referências, né? O livro do Anthony Rurris e o Steinbruch Winterly, que nós temos usado em todas as nossas aulas de álgebra linear e álgebra vetorial linear. Chegamos ao fim dessa aula e se você gostou, não esqueça de deixar um likezinho aí no canal e se não é inscrito ou inscrita, inscreva-se. E se tiver dúvidas, deixa lá nos comentários que assim que eu tiver um tempinho eu vou tirar essas dúvidas. Se você estuda comigo, não deixe de colocar as dúvidas lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem e também de participar das monitorias, porque é para isso que elas servem. Beleza? Então, até já e até a próxima. Tchau, tchau.